Então, vamos iniciar as nossas reflexões desta tarde. Bem, meus queridos, o tema de hoje será sobre serenidade, mas é a serenidade com Jesus Cristo. E para nós podermos falar sobre esse tema, nós vamos solicitar a compreensão de vocês e a permissão do discípulo do Senhor, Simão Pedro, para que nós possamos trazer aqui alguns dos exemplos para a oportunidade. Nós vamos recuar os nossos pensamentos lá para a Palestina do século I, em que vamos identificar a cidade de Jerusalém, num belo dia ensolarado. Já se passaram algum tempo em que o mestre querido havia sido levado à cruz infamante, e os discípulos do Senhor resolveram fixar residência nesta que era a capital do judaísmo. Portanto, saíram daquela região onde Jesus costumava ensinar-lhes na Galileia e tomaram rumo definitivo para a cidade de Jerusalém, conforme eu disse, a capital do judaísmo. E lá trouxeram ele, Simão Pedro, Filipe e as suas famílias, e fundaram uma igreja, ou a Casa do Caminho, nesta cidade. Lá também estava João e Tiago. Tiago, filho de Alfeu, também chamavam Tiago. E esta casa abre as suas portas para atender os necessitados, aqueles necessitados do corpo e também os necessitados da alma. Então, neste belo dia, na cidade de Jerusalém, nós vamos ver este Simão Pedro, o pescador, recebendo aqueles que buscavam a consolação. Mas Pedro, olha que coisa curiosa, receberam-os e tratávamos talvez, assim, digamos, com uma maneira rude, com uma afeição, digamos, sisuda. E um após o outro, ao longo daquele dia, Pedro lá está, auxiliando, mas ao mesmo tempo ele se cansa. Mentalmente, como se fizesse uma reclamação de que estava difícil. Chega o final do dia e Pedro, cansadíssimo, fecha as portas como se fosse assim, terminada a tarefa. Mas, quando ele se dirige ao seu aposento para o descanso, eis que alguém bate a porta. Um batido muito característico. E ele, de lá mesmo, fala: já fechamos, não atendemos mais ninguém por hoje. Mas parece que aquele indivíduo, ele era um pouco insistente. Bate a porta novamente. E Pedro renova o seu palavreado, dizendo: eu já falei, já fechamos por hoje. Mas eis que a porta se abre e aquele indivíduo adentra. Pedro fica até assim, conforme já falei que já tinha fechado. Quando esse indivíduo se aproxima e a claridade da janela bate-lhe ao rosto, eis que ele vê, era o mestre, era Jesus. Jesus, então, olha para ele com aqueles olhos serenos
como a lhe suplicar compreensão, ele diz: Pedro, eu não lhe pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Pedro, então, fecha os olhos, põe suas mãos no rosto e chora copiosamente. Suas lágrimas são lágrimas sinceras, a escorrer de um pranto ardente. E então, quando ele decide novamente abrir os olhos, Jesus não estava mais ali. Como se passasse na mente dele naquele momento, ele passa a se recordar dos dias gloriosos em que vivera com Jesus. Num deles, ele se lembra quando Cristo pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E ele, inspiradíssimo pelo mais alto, lhe diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando Cristo, dando prosseguimento ao diálogo, fala-lhe que ele, Jesus, iria sofrer muito, ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, na mão dos judeus proeminentes e encontraria a morte. E Pedro falou: isso jamais vai acontecer contigo, Senhor. E o Senhor chama-lhe a atenção, dizendo-lhe: afasta-te de mim, Satanás. Porque, assim como nós, Pedro, naquele momento, estava preocupado com as coisas do mundo. Nós também somos assim. Nos preocupamos em demasia com as coisas que acontecem no mundo e não nos preocupamos com as coisas de Deus. Ele também passa a se recordar daquela vez em que ele estava dialogando com os jovens discípulos do Senhor, como João, como Tiago, Filipe, em que eles falavam que a Boa Nova, eles sendo jovens, poderiam pregar a Boa Nova, usando da sua juventude e das suas energias. E ele, Simão, era o mais velho do colégio apostólico. E ele, então, foi conversar com Jesus. E Jesus, então, lhe diz: Pedro, a juventude e a madureza são caminhos que o Senhor nos oferece para que nós possamos dar a nossa cota de contribuição decisiva com o Pai Celestial. Então, não importa a condição onde nós estejamos na vida, nós podemos contribuir verdadeiramente com o Pai. Pedro também se lembra quando Jesus lhe pedira para ir até a casa de Jeremias, para em serviço ajudá-lo em oração a ele e a sua filha Sara, como nos conta a obra de Humberto de Campos. Mas lá chegando, ele vê o pobre Jeremias se respatelando no vinho e as suas servas aos seus pés. Vai ter de encontro com o filho mais velho, e o filho mais velho que estava perdendo na jogatina do mundo, como muitos de nós ainda fazemos. Ele, então, irritadíssimo, quase que esbofeteia Pedro, e manda-lhe mais adentro ao aposento, onde ele encontra a matrona da casa, a reclamar e a esbofetear uma pobre menina, a quem ele chama a matrona de Medina. Ele não entende, e ela lhe manda para um aposento, e quando ele adentra aquele aposento, ele encontra Zoar, o filho, que estava furtando os bens da família. E quando Zoar iria bater-lhe, ele fala: estou aqui, você me socorre e paz. Eu vim atrás de Sara. Ele adentra, então, indicado pelo filho Josué. Indicado pelo filho Josué, ele adentra ao quarto de Sara, onde houve gesto, onde houve palavras menos dignas e gestos obscenos. E ele sai de lá horrorizado e vem reclamar com Jesus. Então ele se recorda daquilo e se recorda também de Jesus havia dito: Simão, eu conheço Jeremias, seus filhos e sua esposa.
Mas eu falei para você ir lá ajudá-los e não vir aqui falar com eles. Que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente encontra dificuldade, encontra aqueles que são impertinentes, ou encontra aqueles que nos dão aso. Também há imprecações, nós reclamamos, nós não auxiliamos, ou nos afastamos realizados como havia feito Pedro. Ele também, então, passa a recordar-se quando ele teve medo. Naquela situação em que ele, já previsto por Jesus, teve a oportunidade de dar testemunho do Mestre diante dos algozes, mas negou Jesus 3 vezes. Por fraqueza, por medo. E o medo, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é um processo de vigilância. Não este medo, conforme o livro dos Espíritos nos traz, que é do instinto de conservação, que é aquele que, se a gente estiver lá no topo do prédio e olhamos para baixo, temos instintivamente a intenção de recuar. Este é o medo do instinto de conservação. Mas aquele medo decorrente da falta de confiança em Deus, próprio das nossas fraquezas, porque o medo não foi inventado por Deus, não é obra divina, é obra própria nossa, quando nós nos descolamos da divindade. Então ele sentiu medo, mas aprendeu a lição. E ele também se recorda dos seus momentos de irritação, dos seus momentos impetuosos, porque Pedro também era uma pessoa de personalidade forte. Então ele se recorda que quando vinha Judas com os guardas para prender Jesus, em que os guardas avançaram para pegar o mestre pelos braços, ele, Pedro, sacou da espada e cortou, feriu a orelha de um deles. E Jesus, então, falou-lhe, Pedro, embainha a espada. Uma lição inesquecível para todos nós, de quem com a espada fere, com a espada será ferido. Como a nos dizer lá nos 1000 anos da lei de causa e efeito, de ação e reação, que nós vamos ver hoje, por exemplo, numa obra belíssima de André Luiz, com esse mesmo nome, Ação e Reação. Então, Pedro lembra de tudo isso. E naquele momento, ele compreende quando Jesus havia lhe dito que ele seria chamado de Simão Pedro, porque ele seria a rocha daquela igreja nascente, a pedra do sustentáculo, não essa rocha que habita em muitos corações, que é a rocha da indiferença, os corações frios, enregelados, endurecidos pela indiferença, pela indiferença. De maneira que ele, então, a partir daquele momento, ele passa a servir os seus irmãos, indistintamente, prazerosamente, desinteressadamente, e começa a ganhar em seu íntimo essa rocha e essa fortaleza, de maneira que, em um caso muito peculiar, que talvez seja ignorado por muitos da escola evangélica que nós nos matriculamos, uma passagem que talvez não tenhamos tanta consciência dela, que está a nos dizer Emmanuel, no livro Paulo Estevam, conta-nos que depois de trabalhar Pedro na igreja de Jerusalém, ele decide ir até a igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade mais ao norte, onde trabalhavam muitos gentios e também israelitas. E nessa igreja, Paulo ali trabalhava junto com Barnabé. E Simão Pedro, ao chegar,
foi, obviamente, recebido com muita alegria por aqueles que ali se confraternizavam com Jesus. Mas, perdão, Pedro passara então a se confraternizar com os gentios, aqueles que os judeus consideravam pessoas das outras gentes, do povo não eleito, aqueles não eleitos, porque o povo judeu era o povo eleito. Então, eles tinham um enorme preconceito com os gentios, mas Pedro não. Pedro, assim como Paulo, Barnabé e os outros, comiam com eles, conversavam sobre o Evangelho. Mas, um belo dia, chegaram dois emissários da igreja de Jerusalém à igreja de Antioquia, e a partir daquele dia, Pedro como que se isola e passa a se comportar de uma maneira completamente diferente, e que é percebido pelos irmãos que lá estão. Ele não mais se confraterniza com os gentios, ficando recluso. Eis que um belo dia como este que nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor, nas interpretações dos textos evangélicos de então, Paulo de Tarso sobe a tribuna e chama a atenção de Pedro em público. É como se eu estivesse aqui, nesse momento, e puxasse a orelha de algum de vocês aqui. Nem sei bem que situação. Né? Vou puxar a orelha de alguém aqui. Começo a falar, e Paulo, então, com seu verbo inflamado, com aquela postura enérgica que ele tinha, com seus argumentos sólidos, passa a dizer que Simão Pedro não estava agindo de acordo com a liberdade que o Evangelho preconiza para as criaturas. Que ele não conseguia entender como que antes ele confraternizava com os gentios e depois da chegada dos dois emissários, nomeando-os diretamente, ele passa a mudar de comportamento, que para ele, para Paulo de Tarso, era um verdadeiro escândalo. Barnabé, amigo de ambos, passa a chorar e dizer: Paulo, não pode dizer uma coisa dessa de Simão Pedro. E Barnabé, em prantos, não entende o companheiro. E há uma divisão nítida entre os gentios, que observam a cena com certa satisfação, e os israelitas escandalizados, sem saber como discernir, como sair daquele momento. E Pedro, bem, Pedro, que havia passado por todos esses processos que eu havia comentado, e tantos outros, quando finalmente ele entendeu Jesus no serviço ao próximo, ao semelhante, como em várias oportunidades também já nos disseram o nosso querido Chico, que ele não consegue entender o Espiritismo sem o povo, ele não consegue entender Jesus sem a caridade junto ao próximo. Simão, naquele momento, ele já havia ganhado dentro de si aquela serenidade abençoada. Ele, apesar de surpreso com as palavras de Paulo, ele não se atreve. Ele, então, passa, como ele sabe que naquele momento ele não tem as palavras certas para dizer, ele passa os seus pensamentos em oração. E ele eleva os seus sentimentos a Jesus para buscar no Cristo uma solução para aquilo. E aí, Paulo continua falando e verbalizando de maneira ardente e eloquente. E enquanto isso, ele se concentra em prece. E então, aqui é para todos nós. Todas as vezes que nós
em qualquer momento de nossas vidas, pode ser o problema mais intricado, aparentemente insolúvel, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de nos vermos em situação assim, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, com a fé que cada um de nós possui. Esse sentimento de filho para com o Pai, e o Pai trará a resposta e solucionará de uma maneira que nós não teremos menor dúvida em dizer como foi possível ser destrinchado dessa forma. Que extraordinário que aconteceu. Jamais poderia pensar que isso iria se desenrolar desta maneira. Jesus nos fala: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Como nos diz Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna, se o socorro ainda não chegou, ele está a caminho. Então, hajamos com serenidade, sem deixarmos afetar. Nesse momento, então, Pedro vê uma cruz. E na cruz ele vê que a horizontal da cruz é um símbolo de um equilíbrio, como numa balança, onde ele via Tiago sustentando no judaísmo a obra de Cristo. E pelo outro lado, Paulo de Tarso, trazendo a luz do Evangelho aos gentios, às outras gentes. Então, se tudo na vida é equilíbrio, e nós não podemos, então, acabar de uma maneira impetuosa ou de repente, séculos talvez, de vícios entranhados em nossa alma, ele olha naquele equilíbrio e fala: levanta-se, e todo mundo observa, porque Pedro levantou. Ele então passa a vida. É como se Pedro tivesse se lembrando também, quando ele se ajoelhou de mãos postas ao ver Jesus entrar na casa do caminho pela primeira vez, pedindo-lhe para apacentar as suas ovelhas. É como se ele se recordasse o que está lá no Evangelho de João, onde Jesus aparece e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus lhe responde: apacenta minhas ovelhas. Jesus também pergunta novamente, pela segunda vez: Pedro. E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus acrescenta novamente: apacenta minhas ovelhas. Volta Jesus a perguntar: Pedro, não me amas? E Pedro, então, já meio ensimismado, sem compreender talvez o alcance daquelas palavras, que no futuro ele iria compreender, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então levanta-se Pedro com a sua serenidade, na sua madureza, e a sua voz enérgica ecoa e todos fazem silêncio. E ele fala: meus irmãos, todos sabem das minhas enormes fraquezas morais.
Não é segredo para ninguém que eu neguei o Mestre 3 vezes. Portanto, se eu muito errei para com os filhos queridos, os gentios, venho pedir perdão e peço que orem por mim. E, por agora, então, vamos dar continuidade às lições do Evangelho. Paulo, por favor, você poderia comentar as lições de hoje? Paulo parece que é atingido por um raio. Ninguém esperava um desfecho tão maravilhoso. A serenidade de Pedro, a humildade daquele simples pescador da Galileia, salva a igreja nascente do perigo que estava ali de haver uma ruptura na igreja cristã nascente. Meus queridos, quantos de nós não perdemos oportunidades semelhantes porque no momento exato não agimos com a serenidade necessária? Levados pelo nosso orgulho, bateu, levou. Levados pelo nosso egoísmo, interesse pessoal, como nos diz o livro dos Espíritos, pior chave nossa. Levados por essa vaidade, como nos disse a lição lá, os vaidosos romanos, que hoje viraram pó. Se no instante supremo de darmos o testemunho daquilo que nós já conhecemos do Evangelho de Jesus, daquilo que nós já estudamos na doutrina santificadora, consoladora, doutrina espírita maravilhosa, que foi o próprio Jesus que disse que pediria ao Pai, se nós o amássemos, guardássemos os seus mandamentos, ele pediria ao Pai. Vejam, o Espiritismo foi vindo à Terra veio à Terra por um pedido de Jesus e a anuência do Pai Celestial. E se é do Pai, como nos diz Gamaliel, se algo vem de Deus, poderemos lutar bravamente, fazer o que quisermos. Nós sucumbiremos, mas o Pai vencerá. Até o dia que nós compreendamos que nós precisamos mesmo, de maneira espontânea, acolhermos verdadeiramente o Pai Celestial. Então, a grande lição do apóstolo para nós, serenidade. Porque a característica daquele que é irritado, quem é que é irritado? Quem é que é irritadíssimo? É característica do desequilibrado. Epa, eu não sou desequilibrado? Olha, não sou eu, não, tá? Por favor, não me joguem pedras. Não é fala minha, não. Eu só estou repetindo o que está no livro Ação e Reação de André Luiz. Fala de um obsessor que aprendera como se conectar aos nossos desejos centrais. E ele aprenderá isso na escola de vingadores. Como se conectar nos nossos desejos centrais. E ele nos fala: medo. E o mentiroso? Será que seria aquele que gosta de fugir da realidade? O medo será que é aquele que não tem confiança em nada? Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano, muito recente nas nossas vidas de agora. Todos vocês não, né? Mas boa parte devem ter filhos. E o que se vê pelos grupos de Zap,
TikToks e outros mais por aí, é falando que vai ter o que nas escolas? Violência. Alguém vai atentar em alguma escola e aí sai espalhando o medo. E lá em casa eu estava conversando com os meus filhos a respeito disso e mostrei uma passagem do Evangelho de Jesus que nos ajuda enormemente no processo de serenidade para não nos deixarmos afetar. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25, e ela diz assim: Jesus nos falando, como se falasse a Pedro, vamos nos colocar naquela posição de Pedro e ouvir Jesus a nos falar. E ele diz: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Não. Quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Quantos de nós vivemos imersos em preocupação porque queremos, ao passar no shopping, quem é que não vai no shopping, ver aquelas roupas bonitas, aí vê, aí faz dívida, ou aquele tênis, ou aquele sapato, ou aquela bolsa, e depois fica preocupado, ai meu Deus. Ou então, fica preocupado com o alimento, nossa, será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter emprego? É um misto de preocupação misturado de receios. E aí nós nos lembramos de quem? De Pedro, que também passaram por essa mesma fase. Será que nós podemos superar assim como Pedro? Se Pedro também for assim, será que nós também não poderemos? Se nós ainda guardamos esses resquícios de inferioridade, nós não podemos trabalhar em nós como ele o fizera para nos libertarmos disso. Continua Cristo dizendo, belíssimo, olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai celeste, as alimenta e ora. Não valeis mais do que isto? Vós? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à sua vida? Realmente, as nossas preocupações acrescentam algum minuto sequer às nossas vidas? Eu poderia dizer que, pelo contrário, retira minutos preciosos da nossa existência física. Mas, Anderson, como assim? Dá-nos um exemplo. Eu convido vocês para lerem o livro Cartas e Crônicas, a história do Belarmino Picas. Ele era espírita. Olha que coisa. Durante 20 anos sucessivos, conhecedor da doutrina espírita, ele tinha 38 anos de idade quando ele conheceu o espiritismo. 20 anos sucessivos, ele não se emendou e era extremamente irritadiço. Se magoava com facilidade. Então, ele se irritava com a esposa, se irritava com os companheiros do trabalho, se irritava com os filhos, se irritava com os transeuntes, se irritava com os atendentes de loja, se magoava, mas, olha que coisa curiosa, com os netinhos, quase nunca. É assim mesmo, quem é vovô e vovó aqui? Desse jeito, né? Netinho pode tudo, né? Que incrível. Com os netinhos, ele era vovôzão.
Aí, desencarnou antes do tempo. Suicídio direto. Desencarnou pelo seu comportamento irritadiço e suscetível à mágoa. E nos diz os Espíritos que o maior dissolvedor de mágoas que existe é o serviço ao próximo. Servir os queridos. Lembra de Pedro? Quando ele entendeu que ele tinha que servir desinteressadamente, sem reclamar, apacente as minhas ovelhas. Ele transformou-se na rocha. Nada mais o afetava. Quem magoava Pedro? Ninguém. Paulo magoando Pedro em público, chamando-lhe a atenção, pediu desculpas. Estava errado. Deu razão a Paulo em público. Ele, que era o chefe da igreja apostólica, poderia ter levantado e falar: Paulo, olha, quem é você? Mas o serviço é o serviço no tempo que nos ajudará. Por isso que Allan Kardec nos traz a bandeira fora da caridade. Não há salvação, e a salvação completa aos espíritos é uma conquista individual. Pertence a você. Conquista. Prossegue Jesus. E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos livros do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje, amanhã será lançada ao fogo. Não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Até quando nós vamos crer e descrer, confiar e desconfiar? Eu confio em Deus quando está tudo bem, quando Ele me ajuda, quando tem dinheiro na conta bancária, quando está todo mundo com saúde, quando eu tenho o que comer. Mas quando não tem, aí as opções: revolta, blasfêmia, incredulidade, indiferença. Mas Jesus nos traz uma proposta diferente. Entregai-vos à providência. Confie nela. Prossegue dizendo: por isso, não andeis preocupados. Jesus está falando para a gente: para, gente, ficar preocupado. Não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, que iremos beber, que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Meus queridos, se nós somos pais, vamos vestir, vamos dar de comer, vamos ajudar os nossos filhos, nós somos maus, fazemos isso, o Pai Celestial não fará isso por nós? Onde realmente está a nossa fé? Em que lugar deixamos ela? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O reino de Deus está dentro de nós, e nós não buscamos. Uma coisa importantíssima que a gente precisa entender.
quando a gente fala de justiça, é entendermos o que é a justiça. E a obra O Livro dos Espíritos nos responde. Porque Kardec pergunta às entidades. E as entidades respondem que a justiça é quando existe, quando nós respeitamos o direito do outro. E normalmente nós não respeitamos o direito do outro, porque a gente tem o tal fadado, que um dia vai desaparecer de nós, interesse pessoal. E o interesse pessoal nos mantém ainda ligados ao planeta Terra, a essa coisa de morrer, nascer, morrer, nascer. E não compreendemos que a vida eterna, ela só vai surgir quando nós aquietarmos, porque Deus não está no ruído. Ninguém vai encontrar Deus no ruído. Prossegue Jesus. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Para que a gente possa ter serenidade, nós temos que enxergar o dia de hoje, meus irmãos. O que eu posso fazer hoje com Jesus? O que eu devo fazer saindo daqui? O que Jesus me pede? Vamos nos lembrar lá na estrada de Damasco, quando Saulo de Tarso, a olhar aquele grandioso espírito que vinha até ele, o mestre, Saulo perguntou: que queres que eu faça? Quando nós despertarmos, nós vamos dizer a mesma coisa. Senhor, o que queres que eu faça hoje? O que queres que eu faça agora? Nós não vamos mais dizer o que eu vou fazer para mim hoje. Quando nós acordarmos, abrimos os nossos olhos de manhã cedo, no momento da nossa prece, nós sentaremos e levaremos os pensamentos a Jesus e perguntaremos: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Em que posso te servir, Senhor? Amanhã, meus queridos, é um outro dia. A cada dia basta o seu mal. Trabalhemos e cooperemos com Jesus. E para que a gente possa encerrar, vamos encerrar com outro exemplo. Na verdade, é uma viagem. A viagem que o codificador Allan Kardec fez em sonho, quando retirado do corpo físico e foi levado a uma região do mundo espiritual que hoje, depois da obra Nosso Lar, a gente conhece como umbral. Ou as regiões inferiores, infernais, que vão aqueles que se esquecem de Jesus ao desencarnar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Tem uma Tem também uma obra de Humberto de Campos, em que ele fala, o capítulo é assim: treino para a morte. Coisa, né? Que nomezinho. Treino para a morte. Pá, o atleta não treina para poder ficar bom? Para ser um grande competidor? Por que a gente não pode treinar em vida para morrer bem? Então, ele traz algumas considerações lá muito interessantes. Seria interessante. Ó, e desde já, não importa a idade, a gente pode começar desde já esse treinamento. Vocês vão falar assim: hein, sai fora. Mas não, a gente pode ir lá, é bastante interessante. Ele traz algumas orientações bem peculiares. De treinar para a morte, olha que coisa. Mas aí Allan Kardec vai até essas regiões, levado por uma entidade superior,
e observa lá aquelas entidades gritando, coléricas, falando imprecações, aquelas coisas horrorosas que a caridade de Humberto de Campos não permite descrever na obra. E Allan Kardec fica chocado com aquilo e pergunta: serão estes aqueles imperadores de Roma? Aí o Espírito fala: não. Espíritos como de Calígula e Tibério encontraram amigos espirituais que, após reencarnações sucessivas, por meio da intercessão deles, eles conseguiram a sua evolução, porque eram espíritos que desconheciam qualquer tipo de espiritualidade. Então, seriam esses aqueles perseguidores dos cristãos ou aqueles que crucificaram Jesus? Também não, porque esses também não conheciam nenhum tipo de espiritualidade, eram como seres primitivos reencarnados no planeta. E que também, por meio de generosos mentores do mundo maior, através de reencarnações muitos, olha só, já estão sublimados. E a gente ainda aqui. A gente fala deles, crucificou Jesus, tá? Já estão lá e a gente está aqui. Como se a gente estivesse ainda crucificando Jesus todos os dias com as nossas ações, sem compreender. E ele falou: então, serão esses, aqueles guerreiros que passaram no mundo, e as entidades parecem. Também não. Apesar de Gengis Khan, Átila, Aníbal terem feito todas essas guerras e crucificado com suas crueldades tantas pessoas, também eles desconheciam qualquer tipo de espiritualidade, viviam pelos seus impulsos e instintos grosseiros. Também eles tiveram a oportunidade de reencarnar e hoje estão melhores. É só a gente lembrar que tem um livro chamado Sementeira de Luz, psicografado por Chico, pelo espírito de Meio Lúcio. Lá nós vamos encontrar uma das reencarnações de Mary. Acho que eu já comentei aqui. Então, Kardec fala: quem são estes, então? E aí a entidade, ela responde: são todos aqueles que conheceram os ensinamentos maravilhosos de Jesus. Todos aqueles que tiveram em mãos, que tiveram a oportunidade de ler, de conhecer o Evangelho. No entanto, decidiram-se, por livre vontade, fazer o mal. Para estes, novas existências são muito mais difíceis. Seria uma grande bênção. Mas para estes, uma nova chance de retornar ao planeta é muito mais tempo. Então, meus amigos, se nós não estamos bem no ambiente, saímos do ambiente. Se a gente está sentindo algo errado, algo diferente, vamos servir e vamos orar. Porque a oração, essa conexão maravilhosa com o Pai Celestial, é como se nós ligássemos e houvesse um cabo direto conectado a Deus, o socorro dele, a ajuda dele. Mas, enquanto a tempestade não chega, construamos, como Pedro fez, no serviço ao próximo, a serenidade necessária para os momentos tormentosos e difíceis. E quando eles chegarem, nós enfrentaremos de bom ânimo, equilibrados, auxiliando aqueles que provocam a tormenta. É o convite de Jesus para todos nós. Muita paz, meus irmãos.
Bom, Anderson, em nome de todos aqui presentes, eu queria te agradecer por essa palestra maravilhosa, né? Nós sabemos todo que o trabalho para preparar ele, o tempo que você tomou, e agradecer também por nos lembrar de como precisamos ter serenidade. Serenidade no momento, em todo momento, rua, casa, com nossos familiares, enfim, aquele momento que precisamos ter serenidade. Muito obrigado, seja bem-vindo, apareça sempre, não desista. Vou passar agora para o nosso querido Wilson, para fazer a nossa prece final. Irmãos, vamos mentalizar a figura do nosso mestre Jesus e agradecer por esta oportunidade que nos foi concedida, pedindo a espiritualidade que atenda aos nossos irmãos que estão com o nome ali nos livros, né, de encarnados e desencarnados. Agradecendo e pedindo a bênção também para todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que a gente aqui pudesse estar, para sermos abençoados, para sermos orientados, né, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa forma de nos relacionarmos com os nossos irmãos. Lembrando que Jesus nos disse que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, vamos procurar assimilar bem esses ensinamentos que nos foi passado e colocarmos em prática em todas as oportunidades que nos forem oferecidas. Amado Mestre, amados mentores, queridos irmãos, Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre ser instrumento da tua luz, da tua paz, do teu amor, onde formos para aqueles que de nós se aproximarem. Assim, daremos sequência aos nossos trabalhos, agora com a compasse, né, que será para todos.